Houve finalmente a delação do Rony Lessa, miliciano clássico do Rio de Janeiro, e ele abriu a boca. Ele entregou o muito possível mandante do assassinato da Marielle Franco. E a esquerda tá se regozijando. É o Jair Bolsonaro, certo? Deve ser o Jair Bolsonaro. Eu não quero mandar o João Kleber aqui e deixar você, meu Deus, foi um mito, o mito vai ser preso ou não. Rony Lessa entregou, não entregou, mas eu vou ser direto. Rony Lessa entregou. E ele entregou este homem dessa foto. Você fala, pô, mas esse aí não é um mito? Não, ele não é um mito. Ele é conhecido como Brazão, uma das grandes figuras da política mais baixa do Rio de Janeiro, um nome do centrão carioca, um homem com um histórico de envolvimento com, vamos colocar aqui, sim, porque eu não quero nem ser processado nem morto, né? Um histórico de envolvimento com grupos que fazem um certo tipo de trabalho regional em bairros, tendo em vista a garantia de uma segurança paralela para aqueles que necessitam ou não dessa segurança paralela. You know what I mean, certo? E ele delatou o cara é um dos grandes figurões da política carioca. E isso pode ter, vamos dizer assim, grandes consequências. Mas a real, e assim começamos o vídeo, é que ele não delatou o Bolsonaro. Percebam, a Marielle morreu em 2018. Acho que foi no primeiro semestre de 2018. A Marielle se tornou um grande símbolo da esquerda. A esquerda quer canonizar a Marielle. Ela quer que a gente chame a Marielle. Pra mim, a Marielle, ela não era nada além de uma vereadora ruim do PSOL. Assim como a irmã dela, a Aniele Franco, não é nada além de uma ministra ruim e racista, tá? Então, não guardo nenhum prurido. Agora, ninguém merece morrer como ela morreu. O fato é, descobrir quem é mandante da morte da Marielle é importante. Assim como também é importante descobrir o mandante da morte de tantos outros vereadores e políticos que morrem ao redor do Brasil, como vocês estão vendo aí na tela. Só que ninguém dá bola pra isso, porque a Marielle precisa ser canonizada. Então, vamos dizer, foi montado todo um aparato pra descobrir quem matou a Marielle. E aí, como foi criada ao longo dos anos uma história de que, bom, o Bolsonaro é envolvido com milicianos. E sim, vamos colocar aqui, se você é bolsonarista não adianta negar, ele tem envolvimento e proximidade com milicianos sim, seja com vizinhos de condomínio dele, seja com premiação escolar em gabinete. Eles começaram a criar suposições, mas eles nunca tiveram provas materiais dessa relação pra afirmar que há uma relação hierárquica, uma relação causal entre a vontade do Bolsonaro e a morte da Marielle. Nunca conseguiram demonstrar isso. Só que imaginavam que o Rony Lessa, por até conhecer os Bolsonaro, Rony Lessa faria isso. Vai vir a delação dele e ele vai entregar o mito. Pois bem, ele não entregou o Bolsonaro. Ele entregou uma figura, na verdade, que é um tanto quanto controversa. O Brazão, ele é daquelas figuras famosas nas políticas regionais, como se fosse uma espécie de capo, né? O capo de Tuticap, um poderoso chefão em termos políticos, nessas, vamos dizer, agremiações regionais. E ele bota medo em todo mundo. Todo estado tem um desse. Coloca nos comentários qual é o politicão que comanda as coisas aí. O Brazão, no Rio de Janeiro, é mais ou menos isso. Tem outros lá e tal, mas ele é um desses. E o Brazão tem interesse direto em áreas e bairros ligados à milícia. Então, eu estou atribuindo ao Brazão culpa de alguma coisa? Não. Agora, atribuir a ele, através dessa delação, vamos dizer, o mando ou alguma relação com a história, é muito mais factível que atribuir ao Bolsonaro. A história fica mais bem amarrada. E ainda mais vindo do Rony Lessa, a delação. Então, as coisas começam a ganhar uma história, um sentido e um caminho. E esse caminho, por enquanto, não está passando por Bolsonaro. E por enquanto, nada indica que tenha relação com o Bolsonaro. É um cara que tá falando isso aqui, que pediu impeachment do Bolsonaro, que teve sua família perseguida por bolsonarista. Eu não tenho nenhuma vontade de ser amigo dele, nem dos familiares dele. Mas eu também não tenho nenhuma vontade de passar aqui por mentiroso e ficar fazendo blá 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 pra você. Então, sendo honesto e papo bem reto, eu acho que essa história vai desmontando uma grande lenda que a esquerda criou, que a Santa Marielle foi morta pelo demônio Bolsonaro. E a esquerda vai ter que começar a se mexer, né? Opa! E vamos combinar que ultimamente todo mundo que é santificado pela esquerda acaba tendo problema, né? O último vocês sabem quem foi. Então, né, tirando o Bolsonaro da história, a história fica muito menos interessante enquanto narrativa histórica pra esquerda. E pode ainda piorar. Vocês sabiam que em 2014, este Brazão, este homem político do Centrão, ele apoiou a Dilma pra presidência da República? Pois é, o Brazão apoiava o PT. Era, portanto, aliado do grupo político da própria Marielle, enquanto bloco, apoiando as esquerdas em termos nacionais. Como é que eles vão amarrar aqui? Pô, mas ele não... O Brazão é o fascista do Bolsonaro. Calma, não é. O Brazão é um politicão que joga o jogo ali. E se provado que ele tem relação com essa morte, como é que vai ficar? Como é que vocês lidam aí na esquerda com suas próprias contradições? Como é que vocês lidam que o próprio Brazão já teve muita amizade com o André Ceciliano? Eles têm as disputas, mas também tem as amizades. Que é um grande nome, um grande expoente do petismo, ou sempre foi um expoente do petismo na região, o rei das rachadinhas ali na Alerj. Como é que fica esse jogo, meu amigo? Outro que ele apoiou eleitoralmente foi o Lindbergh Farias. Seria ele um fascista? O Lindbergh Bolsonaro? Não é o caso, né? A história, ela começa a ficar desagradável. E a verdade é que toda a canonização que eles fazem, especialmente se tratando de canonizações feitas por ateus, ela é burra, tá? Quanto mais cavarem, a gente vai achar coisas estranhas. E quanto mais cavarem, eles lá vão perder o interesse. Será que eles vão continuar com essa ideia da federalização da investigação do caso? Ou simplesmente eles vão começar a ficar... eu não sei. O fato é que se mexeu com o político do Centrão, em geral o petista afina. Porque o petista pra governar sempre precisa de um aliado do Centrão. Eu não sei como é que essa história termina, mas a gente quer saber como ela começa. E por enquanto ela começou muito mal pro petismo. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço pra todos vocês. Porque tem destaque de delação vindo por aí. Mandante da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes teria foro privilegiado, Agatha Meirelles. A gente ouviu aí nos últimos dias essa possibilidade de uma delação, de uma confissão e também entrega de outros nomes, né? Será que a gente tá mais próximo disso, de desvendar quem foi que mandou matar Marielle? Bom dia pra você.
Oi, Carla, bom dia pra você, pra todo mundo, pelo menos é o que dizem nos bastidores, né? Em março, a gente completa 6 anos desse crime e essa pergunta ainda não foi respondida. Se a gente for falar em relação a essa delação premiada do Rony Lessa, que é apontado como autor dos disparos, ele já estava negociando desde o finalzinho do ano. E aí agora falta ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, informações aí do jornal O Globo. Se essa delação for de fato homologada, aí acho que a gente vai começar a descobrir e começar a conseguir responder quem foi o mandante desse assassinato. E aí por que ele teria foro privilegiado? Porque foi direto pro Superior Tribunal de Justiça. O mesmo aconteceu, e aí vou lembrar para o ouvinte, lá naquela delação do Elcio de Queiroz, que também participou desse crime, teria tido acesso ao carro que foi utilizado ali durante as tocaias que foram feitas antes da morte da vereadora, e aí o Elcio de Queiroz falou da participação do então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. E como ele foi citado e tem foro privilegiado na delação do Elcio, foi direto pro STJ. Por isso que agora acredita-se que o mandante também tenha foro privilegiado, porque foi para essa instância e não para outra para ser homologada. Tudo isso para tentar responder agora quem foi o mandante, quem mandou matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Só para relembrar pro ouvinte, esse crime aconteceu em março, ela estava saindo de um evento ali no centro do Rio, e em uma das ruas um carro emparelhou e fez diversos disparos contra o carro da vereadora. Ela foi atingida, o motorista Anderson Gomes também, uma outra assessora estava dentro do carro, que hoje é testemunha do processo. Essa assessora conseguiu sobreviver. O crime foi todo muito rápido e logo depois o carro some, desaparece nas câmeras, e aí agora a polícia, a polícia conseguiu identificar quem foi o autor dos disparos, que teria sido o Rony Lessa, que está preso, e agora conversando sobre essa delação premiada para ele apontar aí, de fato, quem mandou matar a Marielle, Carla. Foro por prerrogativa de função. Quem tem? Políticos. E só lembrando que no último mês, no mês passado, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, que agora se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, havia dito que a investigação do caso Marielle está na fase final. Então, esses sinais, esses indícios dão conta de que possivelmente a gente pode ter mesmo um desfecho e a resposta para essa pergunta: quem foi que mandou matar Marielle e Anderson Gomes.